Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Muito bom dia! Com essas palavras nós começamos mais um dia, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida. Reconhecemos que não somos merecedores, mas a graça, a misericórdia do Senhor se renova sobre nós a cada manhã e o nosso coração se volta para Deus com uma atitude de gratidão, com louvores a Ele também. Quero deixar com você nesse momento uma parte da palavra do Senhor do livro de Salmo, capítulo 118, o verso 14, onde a Bíblia diz o seguinte: O Senhor é minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Salmo 118, o verso 14. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a razão do nosso cântico, porque nós temos muito como débito para o nosso Deus. Jesus Cristo veio aqui a essa terra, morreu na cruz do Calvário para nos dar o direito à vida eterna. Nós não somos merecedores, mas seremos eternamente agradecidos a Deus por tudo que Ele fez por nós. Nesse canal, a cada manhã, nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nesse momento eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de 1 Crônicas, capítulo 19, o verso 1. Depois disto morreu Naás, rei dos filhos de Amon, e seu filho reinou em seu lugar. Quando uma pessoa tem Cristo na vida, Deus na sua vida, ela terá dificuldade de interpretar os fatos dessa vida de uma forma natural. Ela sempre irá entender que Deus está no controle da história. Quem não é transformado pela graça de Deus, automaticamente terá medo de qualquer ato que possa acontecer ao seu lado, imaginando que tudo possa vir na sua direção, não seja de Deus, mas seja do mal. Todo cristão é chamado para amar a todas as pessoas. Mesmo que o seu amor não seja correspondido, nós fomos chamados para amar. Mesmo que, como resposta, nós tenhamos o ódio de outras pessoas, mas eu e você, nós fomos chamados a amar todas as pessoas sem fazermos seleção delas. No momento em que o cristão aceita Jesus Cristo, ele poderia pegar essa pessoa e levá-la para o céu, mas ele permite que nós fiquemos aqui nessa terra, para que nós possamos representar o seu nome entre aqueles que se encontram aqui. A nossa vida é um sermão vivo, a nossa vida é a palavra de Deus viva. Para muitas pessoas, o único livro sagrado que elas irão ler será a nossa vida. Por isso que eu e você, nas nossas ações, nas nossas palavras, na maneira como nós vivemos, nós precisamos representar o nome do nosso Salvador Jesus. Davi gozava de um bom relacionamento com o rei Naás, que era o rei dos Amonitas. Ao tomar consciência de que o rei Naás tinha morrido, ele envia uma comitiva com o objetivo de prestar solidariedade à cerimônia fúnebre do rei Naás. Mas o rei Hanum, que era filho do rei Naás, ao receber a comitiva do rei Davi, ele imagina que aqueles homens estavam no seu território para espiar a sua terra, em vez de prestar solidariedade. Os príncipes e os conselheiros do rei Hanum, em vez de interpretar aqueles fatos como sendo um ato de bondade, eles começaram a interpretar aquele fato como também sendo uma conspiração contra o reino do rei Hanum e os incentiva a expulsá-los da sua terra. 1 Crônicas, capítulo 19, o verso 4, a Bíblia diz o seguinte: Tomou então Hanum os servos de Davi, rapou-os e lhe cortou a metade das vestes até as nádegas e os despiu. Tanto os israelitas como os seus vizinhos, eles tinham o costume de cuidar da sua barba de uma forma muito pessoal, cuidadosa. Era sinal de vitalidade, era sinal de masculinidade, era um sinal de respeito, era um sinal de hombridade diante da família e da sociedade. Quando uma pessoa cortava a sua barba ou cobria, era sinal de desonra, era sinal de luto, um sinal de desrespeito para com uma pessoa que estava com a barba cortada. E é exatamente isso que o rei Hanum, o rei de Amon, ao receber a comitiva do rei Davi, ele faz com os representantes do rei Davi. Com essa atitude, Davi e o seu reino foi desonrado diante dos amonitas. Davi não poderia deixar essa atitude como se nada tivesse acontecido. Ele sabia que o nome de Deus estava em jogo. Não apenas o nome de uma nação tinha sido desonrada,
mas o nome do Deus Israel tinha sido colocado no chão e ele, como representante do Deus Altíssimo, ele jamais poderia permitir que o nome do Deus de Abraão fosse tratado daquela forma. E Davi toma atitudes para repreender a ação infantil do rei Hanum. Naquele período, quando um reino era afrontado e ele sentia que os seus soldados poderiam não prevalecer diante de um outro exército, ele contratava soldados mercenários para que pudesse lutar em seu nome. E é isso que o rei Hanum faz. Ele contrata com 1000 talentos de pratas soldados e cavaleiros para que pudesse lhe defender diante do rei de Israel. 1 Crônicas, capítulo 19, o verso 8, a Bíblia diz o seguinte: o que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. A batalha que Davi estava enfrentando contra os amonitas e contra os sírios não era uma batalha fácil. Mas o diferencial na luta de Davi contra esses exércitos, contra esses reis, era que ele tinha ao seu lado o Deus de Israel. E Deus estava lutando as suas batalhas, e Deus lhe concedeu a vitória. Davi determina que Joabe, como sendo o comandante do seu exército, ele deveria se preparar para enfrentar os adversários. E Joabe prepara a estratégia de batalha. Luta contra os assírios, os cavaleiros vindos da Mesopotâmia, enquanto Abiatai, seu irmão, ele luta contra os amonitas. 1 Crônicas, capítulo 19, o verso 13, nós lemos da seguinte forma: Sê forte, pois pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pela cidade de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. O grande diferencial nessa batalha era convidar Deus para que pudesse estar ao seu lado. Não era o nome da nação de Israel que estava em jogo, mas era o nome de Deus. Quando dois exércitos se enfrentavam, eles acreditavam que os seus deuses estavam lutando por eles. O exército vencido reconhecia que o seu Deus era fraco, incapaz e impotente. O exército vencedor era reconhecido como seu Deus poderoso, comandante da batalha. E é nessa batalha que Joabe se volta para Abisai e fala: lutemos em nome do Senhor, do nosso povo, porque Deus irá lutar as nossas batalhas. E faça o Senhor o que bem lhe parecer. O desejo do Senhor é que o seu povo tomasse posse de toda a terra. Era a terra que Deus estava dando para os seus filhos como herança. Eles deveriam se estabelecer ali, porque todos os povos em contato com o seu povo, eles teriam oportunidade de conhecer o plano da salvação. Deus ama a todos. O desejo de Deus é que todas as pessoas cheguem ao pleno reconhecimento do seu pecado e se arrependam e se coloquem nas mãos do Senhor. É a razão pela qual Deus concede a vitória ao seu povo. E a Bíblia nos afirma no versículo 14 e no versículo 16 que tanto os assírios como os cavaleiros que vieram da Mesopotâmia, como os amonitas, fugiram diante do exército de Joabe e de Abisai. E foi diante dos assírios, dos amonitas, que Davi alcançou a vitória. Com essa vitória, ele expandiu o seu reino de uma forma geográfica. As alianças formadas contra eles foram desbaratinadas pelo poder e das mãos do Onipotente. Com a mão de Deus, Davi cada vez mais avançava e ampliava geograficamente o território do povo do Senhor. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 19 do livro de 1 Crônicas, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão: a vida de um ser humano só faz sentido quando ela tem a bênção de Deus. Um ser humano que vive nessa terra sem a bênção do Senhor é um ser humano comum, destituído de uma vida feliz, sem ter escudos que possam lhe proteger dos dardos inflamados do adversário. Mas quando nós temos Deus ao nosso lado, nós somos um soldado completamente revestidos, aptos para a batalha, porque o comandante do nosso exército jamais experimentou a derrota. Nós precisamos ser um soldado nos dias em que nós estamos vivendo para levar ao mundo amor, bondade e esperança àqueles que já não mais têm. Somente aqueles que estiverem conectados com o Senhor estarão aptos para se revestir com as armaduras espirituais para enfrentar as forças adversárias. Eu e você, nós precisamos ser um instrumento nas mãos de Deus para amarmos a todas as pessoas. Sejam boas, sejam ruins, mas nós precisamos amar a todas. O coração do cristão não pode ser seletivo, escolher a quem amar. Nós precisamos pedir a Deus que o nosso coração se assemelhe ao coração do nosso Salvador Jesus Cristo,
amar a todas as pessoas, independente de quem elas sejam, amando dessa forma, vivendo dessa forma, a cada dia nós nos tornaremos mais semelhantes a Jesus Cristo. Por isso que nessa manhã, eu e você, nós precisamos fazer um sacrifício vivo, abrir o nosso coração, permitir que Deus tire o nosso coração e Ele coloque dentro de nós a sua vontade, o seu coração, para que nós possamos agir de acordo com a vontade do nosso Pai Celestial. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós queremos ser do Senhor para sempre. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.